Em 1953, foi assinado um acordo de armistício que tecnicamente colocaria fim na Guerra da Coreia, guerra essa que dividiria a Península Coreana em dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, por sua vez, era apoiada pelo bloco soviético e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. Logo após a guerra, a Coreia do Norte, por sua vez, encontrava-se em melhores condições econômicas e sociais que sua vizinha, a Coreia do Sul, visto que possuía a maior parte dos recursos naturais disponíveis na Península Coreana. A Coreia do Norte tinha um grande potencial de se tornar uma economia plenamente desenvolvida, porém, não foi bem isso que aconteceu. A Coreia do Norte sofre fortes represálias por parte da comunidade internacional pelos seus diversos crimes contra os direitos humanos e também pelos seus programas nucleares. Mas como funciona a Coreia do Norte e a sua economia? É isso que vamos ver nesse vídeo. Logo após a Guerra da Coreia, como já mencionamos antes, a Coreia do Norte encontrava-se em melhores condições econômicas e sociais que a sua vizinha, a Coreia do Sul. O país era comandado por Kim Il-sung, o primeiro grande líder do país, o mesmo que proclamou a República Popular Democrática da Coreia e que mesmo depois de sua morte em 1994 é cultuado até os dias de hoje como se fosse uma divindade. A economia industrializada e foi totalmente centralizada pelo Estado Socialista Norte-Coreano e é comandada com mãos de ferro pela dinastia dos Kim, a única dinastia comunista no mundo. Nas décadas de 50 e 60, a Coreia do Norte teve um bom desenvolvimento econômico e foi adotada a ideologia Juche, que em coreano quer dizer autossuficiente. A economia da Coreia do Norte é fortemente baseada em indústrias pesadas e investimentos em ferro, carvão, aço, cimento, máquinas e ferramentas. A Coreia do Norte era capaz de produzir diversos insumos para o desenvolvimento do país. Nessa época, a Coreia do Norte tinha um crescimento superior à Coreia do Sul, visto que possuía a maior parte dos recursos naturais, recursos esses que permitiam a produção industrial do país e também contava com o apoio vindo da China e da União Soviética. Porém, as coisas não continuaram do mesmo jeito nos anos 80. Já na década de 80, a Coreia do Norte enfrentaria uma estagnação em sua economia. Em 1987, a economia enfrentou um longo declínio e quase entrou em colapso. Ao contrário de outros países socialistas no leste europeu, a Coreia do Norte não conseguiu abrir sua economia e encontrar maneiras de liberalização da gestão econômica. A consequência foi a estagnação. Na década de 90, a Coreia do Norte enfrentou uma forte crise em sua economia por conta da queda da União Soviética, seu principal parceiro comercial, e por uma série de desastres naturais que assolavam o país. Com todos esses fatores, a economia da Coreia do Norte teve um encolhimento de aproximadamente 4% ao ano, de 1990 até 1993. A Coreia do Norte também enfrentou uma série de desastres naturais, tais como granizo em 1994, inundação entre 1995 e 96 e seca em 1997. Com todos os desastres naturais ocorridos no país, a economia norte-coreana continuou a declinar a uma taxa de cerca de 3% ao ano durante o período de 1994 até 1998. A produção anual de grãos caiu 36%, de 5,5 milhões de toneladas em 1989 para apenas 3,5 milhões em 1995. O PIB da Coreia do Norte também diminuiu em 35%, de 23,2 bilhões de dólares em 1990 para 12,6 bilhões de dólares em 1998. Já o PIB per capita caiu 50%, de 1.146 dólares para apenas 573 dólares no mesmo período. Já em 1995, a Coreia do Norte teve que pedir ajuda humanitária à comunidade internacional. O Programa Mundial Alimentar e a Unicef responderam ao pedido, dando alimentos e ajuda humanitária.
O total de assistências entre o período de 1995 até 2002 foi de aproximadamente 2,6 bilhões de dólares, o qual 71% provém da comunidade internacional e o restante vindo da Coreia do Sul. Já em 2002, a Coreia do Norte recebeu em torno de 140 milhões de dólares dos Estados Unidos, Coreia do Sul, União Europeia e mais alguns adicionais da comunidade internacional e da ONU. Para tentar contornar essa situação, a Coreia do Norte já tentou diversas vezes reformas econômicas no país. Em 1991, foram criadas algumas zonas econômicas especiais, entre elas a zona de Haejin-Songbong. Porém, essa zona não foi tão bem sucedida, talvez pela falta de estrutura e por existir muitos riscos reais ou percebidos. Já em 1998, a Constituição foi mudada para que houvesse pequenos negócios privados, criação de preços de mercado e que para pequenos comerciantes pudessem obter lucro de comércio de alguns tipos de produtos. Em junho de 2002, a Coreia do Norte promulgou um conjunto de reformas econômicas a fim de melhorar o padrão de vida de seus cidadãos, baseadas em novas políticas econômicas. E no mesmo ano, foram criadas 3 novas zonas econômicas especiais. A Zona Turística de Gongnam e o Parque Industrial de Kyeosan estão sendo construídos há muito tempo. E desde 1998, a empresa sul-coreana Hyundai tem mandado milhares de barcos turísticos para a Zona Turística de Gongnam. Desde então, cerca de 500 mil de sul-coreanos tiveram a oportunidade de visitar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte investe anualmente cerca de 16% de seu PIB em defesa nacional, o que representa cerca de 2,3 bilhões de dólares para manter o total de 1,7 milhões de soldados que fazem parte do exército norte-coreano, sendo o 4º maior exército do mundo. Apesar de diversos tratados de não proliferação nuclear existentes ao redor do mundo e das sanções impostas à Coreia do Norte por diversos países e entidades, eles continuam arduamente a desenvolver armamentos nucleares. Desfiles militares realizados no início de 2001 sugerem que a Coreia do Norte continua a fabricar armamento nuclear. Ao fazer isso, as sanções econômicas sobre a Coreia do Norte resultam num resultado cada vez pior na economia do país. Devido a alguns testes nucleares realizados em 2003, 2006 e 2013, a ONU resolveu banir o comércio de carvão, máquinas e eletrônicos que poderiam ser usados na fabricação de armamento nuclear. As importações de petróleo bruto são permitidas apenas até 4 milhões de barris anuais e as importações de petróleo refinado em até 500 mil de barris. Além das sanções da ONU, alguns outros países também restringem o comércio com a Coreia do Norte. Em 2016, os Estados Unidos aprovaram um novo ato anti-Coreia do Norte. Esse ato proibiu o comércio de diversos tipos de produtos de tecnologia, serviços e transações financeiras. Também estão proibidos quaisquer tipo de comércio que envolva qualquer material que possa ser usado em armas nucleares, como urânio enriquecido, por exemplo. Os Estados Unidos consideraram a Coreia do Norte como o maior lavador de dinheiro em 2016, visto que os Estados Unidos trata questões relacionadas à lavagem de dinheiro, direitos humanos e armas em destruição em massa a sério, seria necessário que a Coreia do Norte tentasse uma aproximação com os Estados Unidos. O Japão também suspendeu as relações com a Coreia do Norte depois dos testes nucleares realizados em 2006. A Coreia do Sul também intensificou algumas sanções turísticas, comerciais e industriais contra a Coreia do Norte, na região de Gyeongsang. Quando uma cidadã sul-coreana foi morta na região de Gyeongnam em 2008, a Coreia do Sul resolveu suspender o turismo por lá. Em 2010, a Coreia do Norte afundou o navio de guerra sul-coreano Cheonan e bombardeou a ilha de Yonpyong. Em resposta, o governo sul-coreano suspendeu todo o comércio com a Coreia do Norte. Em 2016, a Coreia do Sul decidiu diminuir o comércio na zona industrial de Gyeongsang, depois que a Coreia do Norte realizou alguns testes com mísseis nucleares de longo alcance. A China se tornou o principal parceiro comercial da Coreia do Norte no ano de 2000. Desde então, a dependência do comércio com a China aumentou de 50% em 2005 para 95,8% em 2018, tornando assim a China o maior financiador da Coreia do Norte.
Vale ressaltar também que a Coreia do Norte envia muitos trabalhadores a outros países para que esses trabalhadores possam ganhar em moeda estrangeira, já que a moeda da Coreia do Norte não é aceita em lugar nenhum do mundo. Estima-se que o número total de trabalhadores norte-coreanos no exterior seja entre 117 mil e 147 mil em 2016. O Departamento de Estado dos Estados Unidos estimou que 90 mil norte-coreanos trabalham na China e que esses trabalhadores apenas recebem uma pequena fração do seu salário e o restante é destinado para o governo norte-coreano. Um pseudo-mercado privado surgiu na Coreia do Norte ainda nos anos 90, visto que o governo não conseguia arrecadar por conta das crises enfrentadas pelo país naquela década. Foi permitido que cidadãos comuns pudessem ser donos de pequenos negócios na Coreia do Norte. Isso levou a um certo desenvolvimento no setor privado do país, elevando o poder de compra sobre bens de consumo, tais como roupas, cosméticos e eletrônicos. O mercado imobiliário também cresceu. O governo norte-coreano dá incentivo para a construção de novos edifícios e arranha-céus. Porém, a Coreia do Norte ainda continua a proibir a propriedade privada dos meios de produção. O que realmente acontece é que indivíduos abrem empresas em nome de empresas estatais e tomam vantagem das chamadas zonas econômicas cinzentas. Esses indivíduos que possuem essas empresas pagam pseudo-impostos e, em troca, recebem o direito de operar em nome dessas empresas estatais. Mesmo com tudo isso, a acumulação de capital é muito limitada pelo Partido dos Trabalhadores, que extrai parte considerável dos lucros desses mercados. Não existem dados oficiais, mas estima-se que a Coreia do Norte possui um PIB de cerca de 40 bilhões de dólares e sua renda per capita gira em torno de 506 dólares, ou até menos que isso, com um PIB de 28 bilhões. Para efeito de comparação, a vizinha Coreia do Sul possui um PIB de 1,6 trilhões de dólares. Isso quer dizer que o PIB da Coreia do Sul é pelo menos 40 vezes maior que o PIB da Coreia do Norte, podendo até mesmo chegar a ser 57 vezes maior do que o da sua vizinha. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos.